Nesse vídeo, a gente vai resolver um problema de comporta utilizando o método da equação. Eu já fiz um vídeo mostrando o método da integral e esse é o método da equação. Então, é o mesmo exercício usando os dois métodos. Então, o enunciado fala o seguinte: a comporta mostrada na figura tem 1,5 m de largura B. B é o que? É a distância perpendicular entrando aí no plano da tela, chamado de B. 5 metros de comprimento, comprimento então é a distância entre o ponto A e o ponto B. 20 centímetros de espessura, que seria a espessura dessa linha, né? E ela é articulada aqui no ponto A. Ela é fabricada em aço e a densidade relativa do aço é 7,8 e ele fala o seguinte: sabendo que é necessária uma força vertical FB, ou seja, que atua aqui no ponto B, de 60 kN para manter a comporta em equilíbrio na posição mostrada e determinar o nível de água H, para considerar esse ângulo θ aqui, formado por horizontal de 30 graus. Então, o que a gente tem? Tem um fluido aqui, que é a água, tá? Essa água tem uma profundidade H, que é a incógnita do problema. Ela está aberta aqui para pressão atmosférica e do lado de cá também para pressão atmosférica. Então, sabendo que a força B, que atua no ponto B, que é 60 kN, eu quero saber qual que é a altura vertical H. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A primeira coisa é a gente fazer um balanço de forças, ou pelo menos identificar todas as forças que atuam na minha comporta, na minha superfície. Então, eu tenho aqui, ó, a força FB, a força peso, a força hidrostática e as forças que atuam na articulação. Como é que elas são orientadas? Então, a primeira força que eu tenho é essa força FB, que é a força que eu tenho que fazer para manter a comporta em equilíbrio. Por que ela tem que ficar em equilíbrio? Quando eu tenho água do lado de cá, a água exerce sobre a comporta uma força, que eu chamei de força F, que é a força resultante dessas forças hidrostáticas. Então, ela atua distribuída ao longo da comporta e resultante dela é essa força F. A gente sabe que a força hidrostática ela é perpendicular à superfície e atua no sentido do fluido para a superfície, então ela está atuando para cá. Qual que é o ponto de aplicação dessa força? É o que a gente chama de centro de pressão, ou CP. E a gente sabe que o centro de pressão está localizado abaixo do centro de gravidade da comporta. E aí aqui cabe uma informação, uma explicação um pouco maior, que é o seguinte: a gente sabe que o centro de pressão está localizado abaixo do centro de gravidade, porém, a gente tem dois centros de gravidade que devem ser considerados na nossa análise. A força-peso, ela atua no centro de gravidade da comporta como um todo, não importa o tanto de água que eu tenho do lado de cá, o peso da comporta vai sempre atuar na mesma posição. Como ela é retangular, está na metade dela. Então, aqui, o CG significa que aqui para cima eu tenho uma distância L sobre 2 e aqui para baixo eu tenho uma distância L sobre 2. Porém, quando eu falo em força hidrostática, só faz sentido eu falar que o fluido exerce uma força hidrostática sobre a superfície se eu tenho fluido e superfície. Então, até esse ponto aqui, ó, dessa distância, daqui até aqui, eu tenho fluido e superfície, mas daqui para cima eu só tenho ar, pressão atmosférica atuando dos dois lados. Então, a força que o ar exerce para cá é igual a força que o ar exerce para cá. Então, a força da água só atua nesse pedaço. Então, quando eu falo que a força hidrostática atua no centro de pressão e que o centro de pressão está localizado abaixo do centro de gravidade, eu me refiro ao centro de gravidade da parte submersa, que eu chamei aqui de CGS. Então, essa distância aqui é a mesma distância até esse ponto. Então, eu tenho a força FB, ela atua para cima, porque aqui tanto a força F como a força peso estão tentando virar ela para baixo nesse sentido. Então, a força B tem que equilibrar isso, ou seja, ela tem que ser para cima. E as forças FH e FV eu coloquei de maneira genérica. O objetivo do problema é determinar essa altura H maiúscula aqui. Para eu determinar isso, eu preciso encontrar minha força F. Bom, se eu fizer um balanço de forças no meu problema como um todo, a gente vai ver que tem mais incógnitas do que equações, porque eu não tenho como determinar essas forças FH e FV por balanço de forças, simplesmente, porque eu teria mais incógnitas do que
equações. Então, a maneira melhor da gente resolver é fazendo-se um somatório dos momentos em relação à articulação. A gente sabe que o somatório das forças, dos momentos em relação à articulação tem que ser zero. E aí, dessa maneira, as únicas forças que exercem momento na articulação são FB, W e F, porque o braço de alavanca de FH e FV seria zero. Então, o somatório dos momentos em relação à articulação é igual a zero. Então, aqui eu repeti o desenho. E, na verdade, o que eu quero fazer, né? O que é momento? É força vezes o braço de alavanca. Então, meu objetivo é determinar o braço de alavanca. Vou fazer um desenho para cada força para a gente poder interpretar melhor. O braço de alavanca é a distância perpendicular à força entre o ponto de aplicação da força e a articulação. Então, se a minha força F está aqui, ela é perpendicular à superfície, o braço de alavanca tem que ser perpendicular a ela ou paralela à superfície. Então, eu vou chamar essa distância, né, entre o centro de pressão e o ponto A, simplesmente de A. O braço de alavanca de FB seria a distância entre o ponto B e o ponto A, porém perpendicular à força FB. Então, seria essa distância aqui de baixo. Como isso tudo aqui vale L, que é o comprimento, a distância projetada é L vezes o cosseno de θ. E para a força peso, ela é vertical, então a distância seria horizontal também. Então, seria essa distância aqui. O peso, ele está na metade, está comporta como um todo. Então, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. Então, a projeção disso vai ser L sobre 2 vezes o cosseno de θ. Então, quando eu for aplicar o somatório dos momentos em relação à articulação igual a zero, o que eu teria? FB, o momento da força FB é um momento no sentido horário. O momento da força peso e da força hidrostática são momentos anti-horários, porque eles tendem a virar a comporta para baixo, né? Ela descer o ponto B aqui. E o FB, então, subiu o ponto B. Então, FB vezes L cosseno de θ positivo, FA e WL cosseno de θ negativos ou positivos do outro lado da igualdade. Então, FB com a distância L cosseno de θ, F com a distância A e o W com a distância L cosseno de θ sobre 2. Vamos determinar agora o valor da força peso. Como é que a gente faz isso? Foi dado no enunciado, não foi dada a massa, mas foi dada a densidade relativa e foram dadas também as dimensões. Então, o que é o peso? É a massa vezes a gravidade. E o que é a massa? Densidade vezes o volume. Como que eu determino a densidade? É a densidade relativa vezes o ρ de referência, que no caso seria o ρ da água a 4 graus, ou seja, 1.000 kg por metro cúbico. E o volume é o produto de todas as dimensões, já que é um prisma retangular, né? Então, B vezes L vezes T, largura, comprimento e espessura. Então, meu peso vai ser ρBg, que vai ser SG vezes o ρ de referência, vezes o volume, vezes a gravidade. Se eu substituir os valores, né? Então, SG é 7,8, o ρ de referência é 1.000, a largura 1,5, comprimento 5, a espessura 20 centímetros ou 0,2 metros, a gravidade 9,81. Então, fazendo os cálculos, a gente encontra um peso de 114.777 newton. Bom, então se eu voltar aqui nessa equação, o que eu tenho? FB é dado, L é dado e cosseno de θ é dado. Determinamos o W, L sobre 2 cosseno de θ são dados. Então, para eu determinar o H, eu tenho que escrever F e A em função do H. Então, o que é a minha força F? Bom, eu tenho que calcular utilizando o método da equação. Até esse momento, eu não precisei escolher se era o método da equação ou o método da integral, porque eu calculei o somatório dos momentos e calculei também a força peso. Mas para determinar a força hidrostática e o braço de alavanca, eu preciso selecionar o método que eu vou trabalhar. Então, nesse vídeo, a gente está trabalhando com o método da equação. O que o método da equação fala? Que a força é igual ao produto da pressão no centro de gravidade vezes a área. E a pressão no centro de gravidade vai ser P0 mais ρg HCG.
Então, como é que a gente vai determinar esse HCG? É importante a gente saber, primeiro, né, que tanto o centro de gravidade como a área se referem apenas à parte submersa da comporta. Então, o meu HCG ele vai ser a profundidade do centro de gravidade da parte submersa da comporta. Então, se isso aqui é o centro de gravidade e ela é retangular, significa que essa distância é igual a essa distância, ou essa distância é igual a essa distância. Então, o meu HCG é a metade da profundidade total. Então, o meu HCG vai ser H sobre 2. E o que seria a minha área? Seria simplesmente a área da parte submersa da comporta também, ou seja, B vezes essa distância. Essa distância eu vou chamar de L asterisco, porque o comprimento total é L. Então, o comprimento submerso chamei de L asterisco. E como é que a gente relaciona ele? Bom, aqui eu só coloquei que a área é B vezes L asterisco. Como é que eu acho o valor do L asterisco? Aqui eu repeti o desenho e peguei nessa parte de cá só isso. Então, eu tenho o L asterisco aqui e o H. Então, o seno de θ vai ser H sobre L asterisco, ou L asterisco H sobre seno de θ. Importante que o meu L asterisco é a hipotenusa e o H é um dos catetos. Então, o meu L asterisco é maior do que H. Então, é por isso que é dividido por seno de θ. Então, voltando, né? A minha força vai ser pressão no centro de gravidade vezes a área, P0 mais ρ de HCG vezes a área, onde o meu HCG é H sobre 2 e a área vai ser B vezes L, ou BH seno de θ. Então, eu tenho isso daí, substituir todos os valores. O que mais que a gente sabe? Quando eu trabalho com problemas de comporta, né? O meu P0, ele é manométrico. Então, como a minha comporta está aberta para a atmosfera dos dois lados, eu tenho que trabalhar P0 manométrico, ou seja, vai ser zero. Então, se eu cortar aqui, eu vou ter ρgH sobre 2 vezes BH seno de θ, que vai me dar isso daí. Se vocês compararem com o vídeo do método da integral, vocês vão ver que o valor da força F deu exatamente a mesma coisa, como tem que ser mesmo. O que falta agora eu determinar? O Azinho. Tá? O Azinho é um indicativo da posição do centro de pressão. Pelo método da equação, eu não posso escolher onde eu vou colocar a origem. Ela já está automaticamente definida como sendo no centro de gravidade da parte submersa da comporta, com Y apontando no sentido da superfície livre. Então, se a gente fizer isso, a expressão para calcular o YCP é essa daqui, tá? Menos IXX seno θ dividido por HCG vezes a área. Lembrando que essa equação ela é válida somente se a pressão atmosférica atua dos dois lados da comporta, senão seria menos ρg IXX seno de θ dividido pela pressão no centro de gravidade vezes a área. Bom, a minha comporta é retangular. Então, o meu IXX eu posso olhar por essa expressão, ele vai ser BL3 sobre 12, tá? Para uma comporta de comprimento L e largura B. No nosso caso, o comprimento é só o comprimento da parte submersa da comporta, tá? Então, o meu IXX ele vai ser BL asterisco ao cubo sobre 12, e não L ao cubo sobre 12, porque a minha comporta ela está apenas parcialmente submersa. Então, vai ser B sobre 12 dividido vezes H sobre seno de θ elevado a 3. E o meu YCP, se eu substituir os valores, né? Então, IXX está aqui, seno de θ, HCG, a gente tinha visto que era H sobre 2, e a área era B vezes o L asterisco e B vezes H sobre seno de θ. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui o B no numerador e no denominador, aqui eu tenho H ao cubo, aqui eu tenho H ao quadrado, seno de θ, ele está aqui no denominador do denominador, então ele passa para o numerador, então fica seno ao quadrado, e aqui é seno ao cubo, corta. No final das contas, se a gente cortar tudo, que eu tenho aqui 2 também no denominador, ele vai para o numerador, corta e corta. Então vai dar menos H sobre 6 seno de θ.
Só que eu preciso definir a relação entre YCP e A, porque o que eu encontrei foi o YCP, o que eu preciso é o A. O que é cada uma dessas coisas? É importante, essa definição está muito clara. A é o braço de alavanca, então é a distância entre o centro de pressão e articulação, então essa distância azul aqui. YCP é a distância da origem ao centro de pressão. Pelo método da equação, a minha origem está no centro de gravidade da parte submersa, então seria a distância entre esse ponto e o centro de pressão, então essa distância verde aqui, YCP. Eu preciso relacionar as duas. O que eu sei? Bom, isso tudo aqui, né, é L asterisco. Então, essa parte de baixo é L asterisco sobre 2, essa parte de cima é L asterisco sobre 2. Então, o meu A mais o módulo do YCP é igual a L asterisco sobre 2. Ou seja, A mais o módulo de menos H sobre 6 seno de θ é igual a meio de H sobre seno de θ. Então, fazendo seus cálculos, a gente encontra que o que o A é igual a H sobre 3 seno de θ. Então, a gente percebe o seguinte, quando a gente compara, né, a solução pelo método da integral e pelo método da equação, o valor da força F e o valor do A tem que ser os mesmos, mas o valor do YCP é diferente no método da equação e no método da integral. Por quê? O YCP é a distância da origem ao centro de pressão. Como no método da equação a origem está no centro de gravidade da parte submersa e no método da integral a gente colocou a origem na articulação, os valores de YCP têm que ser diferentes. Porém, A é a distância do centro de pressão até a articulação, então o A não pode mudar. Então, vocês podem ver lá no outro vídeo, né, que o A continua tendo o mesmo valor, H sobre 3 seno de θ. Então, quando eu jogo na expressão do somatório dos momentos, eu tinha isso daí. Então, ó, FB vezes L cosseno de θ igual a FA mais WL sobre 2 cosseno de θ. A minha força F é dada por essa expressão, o meu A é H sobre 3 seno de θ, e o meu peso era 114.777 newton. Então, se eu substituir tudo nessa expressão, eu teria isso. Jogando os valores numéricos, né? Então, meu FP 60.000, meu comprimento 5, ângulo 30. Então, aqui o ρ já é o ρ da água, tá? Porque a força, ela é devido à diferença de pressão. Então, o ΔP é igual a ρ GH. Então, o fluido que exerce pressão é a água. Então, 998. Bom, se eu substituir todos os valores, eu encontro que o H é 5,575 metros. Não por acaso exatamente o mesmo valor que a gente obteve com o problema no método da integral.